Opa, seja muito bem-vindo em mais um vídeo e hoje aqui você vai aprender 4 elementos que tem que ter em uma copy, ou seja, na sua carta de vendas. Meu nome é Alisson Silva e hoje aqui você vai aprender os 4 elementos fundamentais que são obrigatórios você ter na sua carta de vendas, senão ela não vai dar o resultado que você tanto quer. Tá? Então, primeiramente, vamos saber o que é copywriting, né? Caso você seja novo, esteja iniciando, não sabe o que é copywriting, né? Muitas pessoas falam aí que você tem que ter isso para vender mais, alcançar mais clientes, gerar leads e etc, né? E você não sabe o que é, né? Copy basicamente é a arte de transformar palavras em dinheiro. Isso aqui foi resumido pelo Bruno Piscinini, essa frase não é minha, mas é bastante legal a maneira que ele fala, né, que é a arte de transformar palavras em dinheiro, ou seja, porque copywriting, né, pode ser usado para várias ações, porque copywriting é para gerar uma ação, é para a pessoa movimentar, seja cadastrar na sua lista de e-mail, né, que é o que eu falo aqui abaixo, aqui, né, seja clicar em algum link, seja comprar, movimentar, curtir o seu canal, fazer uma inscrição e etc. É para gerar uma ação, né? Então, copywriting basicamente a gente usa para vender. Copywriting é bastante conhecido hoje, principalmente aqui no Brasil, para vender, mas ele serve para gerar ação, tá? E copywriting não é basicamente só uma carta de vendas, pode ser escrito, pode ser vídeo de vendas, pode ser script de vendas, né? Que é uma pessoa grava um slide, como eu estou fazendo aqui agora, e lê o slide por cima, então isso é um script de vendas. Então dá para usar de várias maneiras, pode ser até em filme, né? Pode ser, sei lá, na Netflix. Copywriting, primeiro você define, conhece o seu cliente, né? O seu público-alvo ideal e cria uma carta, um vídeo, um script, que é o que eu acabei de falar aqui, para convencer ele a tomar uma ação. E geralmente usamos mais para vender, né? Então, já que você sabe o que é copywriting, eu tenho outro slide aqui. Copy é como se fosse uma conversa tentando convencer alguém para tomar uma determinada ação. É exatamente isso, né? Copy é como se você estivesse conversando com a pessoa 1 a 1. Só que essa conversa ela é multiplicada porque ela é na internet. Você cria uma carta falando com uma pessoa, usando a regra do 1, né? Que é um termo bastante usado aí, que é a regra do 1. Você falar de uma emoção, você falar com uma pessoa, falar com um determinado nicho, né, para gerar uma ação, seja comprar no seu produto ou tomar aquelas outras ações que eu citei agora há pouco, tá? Então, o que não é copy? Copy não é empurrar, manipular ou forçar a barra, tá? Se você acha que copy é isso, então você sabe muito pouco de copy. Tá? Copy é entender, conversar e convidar, ou seja, você conhece seu público-alvo, conhece o seu cliente, você conversa com ele através da sua copy, vem com argumento lógico, com argumento por que o seu método funciona, que é o marketing, tá? E depois você convida, que é a oferta. Já que eu já te entendo, eu sei dos seus problemas, eu sei que você está passando, né? Eu conversei com você, eu provei por A mais B que o meu produto funciona, que o meu método dá resultados. Tem depoimentos aqui falando sobre isso. Agora eu te convido a entrar no meu treinamento. Eu te convido a comprar o meu produto. Eu te convido a se tornar um parceiro, né? Eu te convido a ir, sei lá, naquela festa. Copy dá para usar de várias maneiras aí, né? Quando você quer ir naquela festa e teu amigo não quer ir, você convence ele de alguma maneira. Quais os benefícios que ele vai ter lá indo naquela festa? No casamento, mesma coisa. Então, copy é basicamente isso, tá? Copy é uma conversa que você tem, primeiro você entende porque a pessoa, qual que é o problema que a pessoa tem, você conversa com ela, que aí entra a parte do marketing e por último você convida, tá? Você não manipula, você não empurra aquela venda, porque quando a venda é assim, ela é de uma maneira chata, a pessoa compra mais por você estar enchendo o saco dela do que ela mesma tomando a decisão de comprar, tá? Copy tem essa função. Ela potencializa a venda, mas a copy ela tem uma função de convidar a pessoa, tá? Da própria pessoa tomar a decisão. Eu quero comprar porque isso vai resolver o meu problema. Entende? Copy também não é gatilhos mentais ou hipnose, tá? Copy, existe gatilhos mentais dentro de uma carta de venda? Existe.
Mas se você acha que é só gatilhos mentais, não é bem isso, tá? Hipnose muito menos. Copy não é algo que, né, que você, aliás, hipnose não é algo que você fala umas palavras para a pessoa hipnotiza e toma a ação que você quer, toma a decisão que você quer. Não é assim, tá? Gatilhos mentais servem como mais a cereja do bolo, mas não é copy. Hipnose muito menos, porque não é mágico, eu acabei de falar. Se fosse assim, seria muito fácil vender, aplicava somente os gatilhos mentais e tudo iria funcionar muito bem. Há diversas maneiras de usar os gatilhos mentais, mas tem sua hora. É o que eu falei, copy vai muito mais além do que isso. Copy ajuda você a conhecer o seu cliente melhor, copy ajuda você a desenvolver o produto certo para ele, que é basicamente criar a oferta irresistível, né? Porque o produto envolve garantia, envolve bônus, envolve da maneira que você está entregando, os bônus que você entrega, tá? Então, copy vai muito mais além que isso. Copy é muito mais profundo, tá? Então, copy não é só gatilhos mentais, como fala aqui no Brasil. Copy vai muito mais além do que isso. Gatilhos mentais é só como uma cereja ali que potencializa a venda, que se torna algo a mais para vender, tá? Eu vou publicar outros vídeos aí explicando mais sobre isso, tá? Falando como você deve usar também os gatilhos mentais da melhor maneira, mas copy não é só gatilhos mentais, tá? Copy vai muito mais além do que isso. Então, a estrutura de uma copy, né, que eu falei que são os 4 elementos que você precisa. Já vou dizer aqui quais que são esses 4 elementos, tá? Primeiro, a headline, que é o título, né, que é uma das partes muitas pessoas ignoram, mas o título é onde que faz você ler algo, assistir um vídeo, tomar uma determinada ação de cadastrar numa campanha, entende? Então, headline, o título, é uma das coisas mais importantes que tem. E qual que é a função da headline? É a pessoa ler a lead. Qual que são a lead? Lead são as primeiras palavras que vêm depois do título. E qual que é a função da lead? É a pessoa entrar no seu argumento de marketing. É você explicar o seu método, de como ele funciona, por que ele dá o resultado, quais que são o mecanismo que ele tem para funcionar, entende? É o seu argumento de marketing, de como que o seu método é, de como ele funciona, talvez contando uma história, fazendo uma junção da sua história, do que você passou também para resolver o problema, se você é o avatar transformado. Então, essa é a função. E qual que é o argumento de marketing? Já que a pessoa comprou a ideia, você vem com a oferta, né? Que é a oferta irresistível, uma oferta ideal para aquele cliente. É aí que entra a copy, entende? Aí vem a oferta, vem os blocos de fechamento, que é você com perguntas e respostas, dúvidas, matando objeções, crenças, por aí vai, tá? Então, esses são os 4 elementos que você precisa para vender, né? De criar uma copy, uma mensagem mais eficaz, que funciona de verdade. Headline 2080. O que eu quis dizer com isso aqui? O que é headline? Que é o título. Quando você vai ler uma revista, o que te faz ler uma revista, parar ali, vamos supor, você está passando numa rua e passa em frente a uma banca de jornal, o que faz você parar para ler alguma coisa? É o título, né? Então você precisa caprichar bastante no título, ter uma headline chamativa, uma headline que gera curiosidade, que gera interesse da pessoa ler. Então, esse é o primeiro elemento principal que precisa ter. E qual que é a função da headline? É ler a segunda parte, que é a lead. A lead também são palavras que vêm após o título e também a segunda parte mais importante de uma copy, né? Um exemplo é o aluguel vitalício de uma copy da Empíricos. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, se eu consigo abrir essa copy. Acho que ela está aqui, ó. Aqui, aluguel vitalício. Olha o título, aluguel mensal vitalício. Receba um aluguel mensal pelo resto da vida, sem possuir imóvel. Veja como ter R$ 1.689 todos os meses, começando do zero. Aqui é o título, tá? Aqui é o subtítulo, tá? Mas aqui já começa a lead, ó. Caro leitor, o valor médio do aluguel na cidade de São Paulo é de R$ 1.689. Vou lhe mostrar uma forma simples de conseguir o mesmo retorno mensal.
sem precisar ter um imóvel para alugar. Ou seja, aqui já é uma lead chamativa. Aqui a pessoa já começa a comprar a ideia emocionalmente, o método emocionalmente. O que é importante você ter ideia aqui sobre isso que eu estou falando? O valor médio do aluguel na cidade de São Paulo é de R$ 1.689, certo? Beleza. Vou lhe mostrar uma forma simples de conseguir o mesmo retorno mensal, sem precisar ter um imóvel para alugar. Opa, como que eu vou ter R$ 1.689 sem precisar ter um imóvel para alugar? Já estou matando uma objeção aqui. Ou seja, eu não preciso ter casa para começar a ganhar dinheiro com aluguel. Podendo começar do zero. Falo de uma estratégia que permite receber mensalmente pelo resto da vida R$ 1.689 ou mais. É como se você possuísse um bom imóvel que estivesse sempre alugado. Veja, não estou me referindo a um aplicativo de imóveis ou qualquer tipo de técnica mirabolante para o seu apartamento estar sempre locado. Você não precisa ter um imóvel, matando uma outra objeção. Trata-se de um método para, aqui já está falando que tem um método daí, né? Que é o argumento lógico que vai vir mais à frente. Receba o valor de um aluguel pelo resto da vida, podendo começar do zero, sem precisar possuir um imóvel. Pense um segundo e responda. Como se você se sentiria sabendo que uma quantia vai cair todo mês na sua conta? Teria menos preocupações? Curtiria mais a vida? Dormiria mais tranquilo? Isso aqui fala um pouco de um outro vídeo que eu tenho aí, se você não assistiu, sobre conhecer o seu cliente. Você começar a criar imagem na cabeça de quem você quer vender, de como seria a vida dele sem aquele problema específico, entende? Então, aqui é a lead, começa a lead, vem mais para, se você for descendo aqui, e se você realmente pudesse ter um aluguel entrando na sua conta todos os meses, isso mesmo, você entra no extrato do banco e está lá a informação, depósito recebido. Aqui também entra um pouco da Big Idea, tá? Mas essas palavras aqui, esse texto aqui, depois do título e subtítulo, já é a lead. Ou seja, a função da lead é a pessoa já querer comprar aquela ideia, aquele método, né, que é a Big Idea que eles falam, de uma maneira crível, que a pessoa crê naquilo. Entende? Opa, aluguel vitalício sem ter imóvel? Como que é isso? A pessoa já começa a comprar a ideia e querer saber mais do assunto. Então, essa é a função da lead, tá? Geralmente a venda emocional acontece aqui, que entra um pouco também da estrutura AIDA, né? Que é atenção e interesse. Eu até grifei aqui de amarelo para você ter mais ou menos a noção. Que gera atenção, né? O título e o interesse. O interesse é como? Começar a comprar a ideia, né? Nas primeiras palavras depois do título, que é a lead, para a pessoa tomar o desejo de querer mais saber sobre o assunto, querer mais saber como funciona o método, para por último, você oferecer o seu produto, que nós vamos ver aqui mais adiante, tá? Então, por que eu coloquei o 20-80 aqui? Existe uma lei de Pareto, né, que é 20% dos seus esforços gera 80% dos seus resultados. Então, 20% está aqui, no título e na lead. Se você conseguir vender para o seu cliente a ideia de como o método funciona no título e na lead, vai te ajudar muito o seu cliente chegar no seu argumento de marketing, na sua oferta, tá, e comprar o seu produto, tá? Gerar a ação que você quer. Então, existem 6 formas de se criar uma lead, que são lead de história, uma lead de oferta, uma lead de promessa, uma lead de soluções de problemas e lead de segredo e revelação, tá? São 6 formas para você gerar uma lead, tá? Numa outra aula eu explico mais sobre isso, que eu aprendi também fazendo cursos, quebrando a cara, mas existem 6 formas de se criar uma lead. Não é só uma não, tá? Existem 6 formas e até mais, mas essas aí são as mais usadas pela Empíricos, são usadas pelos os grandes marqueteiros aí que tem hoje no universo online, tá? Eles usam esse processo para criar uma lead. Então, existem essas 6 formas aí de você criar uma lead, tá? Para te ajudar a criar, primeiro, efetuar a venda emocional e depois a lógica. Lembra? A gente compramos primeiro pela emoção, seja medo, ganância, né?
medo de perder dinheiro, que a Empíricos usa muito essas duas emoções, tá? Que é medo de perder dinheiro na bolsa ou ganância, né? Vontade, desejo de ganhar dinheiro na bolsa, aproveitar o momento. Então, a gente compramos primeiro pela emoção, agimos pela emoção, tomamos a decisão de comprar algo pela emoção e depois vem a lógica, tá? Então, essa é a função da lead. Agora, o argumento de marketing, né? Aqui, basicamente, você explica o método através de um conteúdo. Você dá dicas, você ensina 5 formas de ganhar dinheiro na bolsa ou como ganhar dinheiro através do método X, sei lá. Aqui você explica o seu método de uma maneira simples, mas também usando um pouco da Big Idea. Depois eu vou criar uma aula sobre isso, tá? Sobre a Big Idea. Mas aqui você basicamente explica o seu método, ou ensina as 3 principais dicas para fazer tal coisa, usando o marketing de conteúdo. Como o método surgiu e qual é o mecanismo dele, por que ele funciona tão bem. Aqui também a gente fala um pouco sobre o mecanismo. Por que o seu mecanismo é diferente das outras pessoas? Qual o mecanismo que o seu produto tem que entrega os resultados que ele entrega, que ele gera, entende? Usando provas para aumentar a credibilidade da promessa na copy, né, e do título da lead, você usa provas, depoimentos, né, explicando passo a passo de como que é o processo, como que funciona a sua ferramenta, tá? E por último, a oferta, né? Lembrando, argumento de marketing é o primeiro elemento. Recapitulando aqui o primeiro elemento. Headline, né? A função do headline é a pessoa ler o título, né? Ela lê o título, interessou. Qual que é a função da headline? É a pessoa ler a lead, né? Para você começar a efetuar a venda emocional daquele potencial cliente, tá? E existem 6 formas para fazer isso, depois eu vou criar um vídeo sobre isso, tá? O argumento de marketing, que é você explicando o seu método, como que é o mecanismo, o que ele tem diferente dos outros produtos, como que ele funciona, como que ele foi surgido e tal, você conta uma história aqui, tá? E o quarto elemento aqui, o último, é a oferta, né? Aqui é uma das partes mais importantes, fundamentais de uma copy vencedora. É ter uma oferta irresistível, adequada para aquele cliente que vai vender, tá? E tudo isso define antes de sequer começar a escrever. Ou seja, antes de você criar sua mensagem, criar sua carta de vendas, começar a criar a sua copy, define a sua oferta primeiro, para você alinhar a sua copy com a sua oferta, para as duas se encaixar, né? Ganhar força e ter um poder de persuasão melhor, um poder de vendas melhor, converter mais, entende? Uma boa oferta consegue vender com uma copy ruim, ao contrário não. O que eu quero dizer com isso? Você pode contratar o Dan Kennedy, você pode contratar o melhor copywriter do mundo, pode contratar os caras da Empíricos para criar a sua copy, mas se você tiver uma oferta ruim, não vai vender. Agora, se você tiver uma copy mediana, uma copy mais ou menos, né, e ter uma oferta irresistível muito boa, vai converter. Por quê? A sua oferta é bacana. O que você entrega ali, além do seu produto, agrega muito valor na vida daquela pessoa. Entende? Sempre pense qual é a melhor oferta para entregar para o seu cliente em relação aos seus concorrentes. É o que eu falei. A sua oferta tem que ser diferente. A sua oferta tem que ter bônus. A sua oferta tem que ter garantia. A sua oferta tem que ter, sei lá, uma maneira diferente de entregar. Talvez você cria um produto físico e envia para casa da pessoa. Não sei. A sua oferta tem que ser melhor do que os seus concorrentes, tá? Para diferenciar e a pessoa decidir comprar na sua mão, porque às vezes você vai vender o mesmo produto, mas a sua garantia é melhor. Ou seja, tem muitas pessoas aí que tem garantia de 7 dias, você vem com a garantia de 30 dias, ou seja, a sua oferta começa a ser melhor por isso aí. Existem vários pontos aí, tá? Já que eu falei aqui, benefícios que você entrega como garantia, bônus, preços, talvez seu produto é mais barato. Pensa no Steve Jobs, as apresentações que ele fazia para vender os seus produtos era incrível, né? Ele preparava até uma copy, né? Vamos dizer assim, uma copy ao vivo ali na hora de apresentar o seu produto, que era gravado, filmado por várias pessoas no mundo.
quando ele foi vender o iPod, ele não falou assim, olha, tá aqui o meu iPod. Não, ele falou 1000 músicas no seu bolso. Opa, 1000 músicas no seu bolso? Antigamente era aquele toca-disco, né? Aquele toca-CD que você tinha que ficar trocando. Tem até um filme bastante legal no filme dele, né? Ele tá lá ouvindo música nesse toca-disco e vai lá e trava, ou o CD arranhado, ele não consegue escutar direito, vai lá e joga fora. Aí, para você ver como é que é as coisas, né? Ele viu uma necessidade de ficar carregando CD era chato, de ter aquele toca-disco, travava, estragava, tinha que ficar trocando CD. Não, ele criou um produto, ou seja, ele criou um produto que você poderia ter 1000 músicas no seu bolso. Isso aqui é uma frase também, é usado... Isso aqui também é uma PUV, tá? É uma PUV, 1000 músicas no seu bolso. O que é uma PUV? É uma proposta única de valor. Que você fala em uma frase no seu produto, define em uma frase no seu produto. Depois também eu vou criar uma aula sobre isso, para você entender o que é uma PUV. Mas 1000 músicas no seu bolso, ou seja, pronto. 1000 músicas no meu bolso? O que é isso? Ah, é esse iPod aqui. Legal, vou comprar. Quanto que é? Sei lá, R$1000. Vamos supor, eu nem lembro quanto que custou na época, mas R$1000. Ou R$2000 um iPod, ou R$500 um iPod. Opa, vale 1000 músicas no meu bolso. Um aparelhinho desse tamanhozinho cabe 1000 músicas. Vale muito bem. Tá vendo aí como que você consegue ter várias percepções de preço? Você consegue definir... porque existe em um produto existem coisas tangíveis e existem coisas intangíveis. Intangíveis é o quê? É o que aquele produto representa. Por exemplo, uma Ferrari. Uma Ferrari leva do ponto A ao B, mas é uma Ferrari. Uma Ferrari gera status, gera reconhecimento, gera autoridade, gera as pessoas virarem a cara quando você passar na rua. Agora um Fusca já é diferente. Um Fusca leva do ponto A ao B, leva. Isso aí é tangível. O Fusca e a Ferrari vão para o mesmo lugar, mas a Ferrari vai mais rápida, a Ferrari gera status, a Ferrari faz as pessoas virarem a cara quando você passa na rua, entende? O Fusca não, o Fusca já é o contrário. O Fusca ele leva do ponto A ao B, isso aí é a parte tangível. Agora, qual que é a parte intangível do Fusca? Né? Em comparação à Ferrari, não tem muito. Então é isso que você tem que levar em consideração quando for vender e criar a sua oferta. Então essa aula vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, assine o canal, caso você não seja assinante, tá? Compartilha esse conteúdo para incentivar eu criar mais aulas a respeito desse assunto de marketing, principalmente marketing digital. Se você está iniciando e você não sabe muito bem por onde começar, tem algum link aqui, tem alguns links aqui abaixo, tá? De cursos que eu indico, principalmente o Liberdade 360 do Bruno Piscinini, que ele ensina do zero como você criar a sua estrutura do zero, mesmo que você seja analfabeto digital, mesmo que você não tenha muito tempo, com apenas 55 minutos por dia, você consegue criar o seu negócio. Aqui tem um link aqui abaixo, é só você clicar, tá? E também tem meu site, o alisonsilva.com. Ele é novo esse site, mas já tem alguns conteúdos lá. Se você quiser acessar e aprender, baixar ferramentas, como criar o seu site, o e-mail marketing, como criar a sua estrutura, vamos dizer assim, né, digital, os seus pilares digital para desenvolver o seu projeto aí online, é só você entrar aí nesse site aí, o alisonsilva.com, que lá vai ter algumas informações. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.